Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia, aqui do Site Digital. Vamos lá então? Hoje nós vamos estudar o importante continente africano, alguns aspectos desse continente africano, no que diz respeito principalmente à sua população, né? Nossa preocupação é hoje caracterizar quais são as principais características dessa população em alguns determinados aspectos. Nós sabemos muito bem aí que os estudos populacionais, eles sem sombra de dúvida se destacam na geografia como sendo estudos muito importantes, né? É você perceber as características de uma determinada população, né? E principalmente a partir desse entendimento, dessa compreensão, você tratar de fazer comparações, né? Comparações dentro dessa mesma população ao longo da história, que daí você consegue perceber se a qualidade de vida dessa população ela é uma qualidade de vida que melhorou, não, ou até às vezes, em muitos casos, nós acabamos sendo o quê? Uma queda na chamada qualidade de vida de muitas populações aí. Então isso aí são diferenças muito significativas, não é mesmo? Por outro lado, o que é que nós temos também? Por outro lado, nós acabamos encontrando que muitas vezes a comparação ela não se dá dentro do mesmo grupo ao longo da história. Ela pode se dar em diferentes momentos, certo? Então com isso nós acabamos tendo o quê? Que essa característica de população aí, ela é sempre uma característica que chama muito a atenção. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente faz o estudo da população, nós podemos tratar de fazer esse estudo utilizando uma quantidade muito grande de aspectos da população. Hoje, basicamente, eu elegi aqui para nós dois desses aspectos, né? Primeiro, a relação entre a população urbana e rural, tá? Como é que se dá isso? Como é que a gente faz essa análise entre essa população urbana e rural? O processo de urbanização, né, de uma população ou de uma região, nós acabamos tendo que sempre ele é um elemento, desculpem, essencial para a compreensão de muitas das realidades de uma determinada população. Então, funciona mais ou menos da seguinte forma. Se chegou nessa região, país, ou uma determinada região dele, e você vai analisar os dados a respeito da relação entre a população urbana e rural, né? Existe quase que uma regra que deve ser seguida. Essa regra ela diz respeito a quando em uma determinada população a maior parte dela se encontra no campo, isso geralmente não é uma notícia muito boa. Por quê? Uma população que ela não atingiu um nível de urbanização ainda, ou mais de 50% dela vivendo em regiões urbanas, isso é quase que um reflexo, digamos assim, de um atraso nas suas atividades econômicas, porque ainda nós temos que aquela população, ela é uma população que ela está fortemente concentrada no setor primário, né? E o setor primário nós acabamos sendo o quê? Ele é, por pura característica aí, aquele setor onde nós temos que existe uma produção de baixo valor agregado. Setor primário produz o quê? Né? Setor primário ele é aquele setor que vai produzir a matéria-prima. A matéria-prima, de uma forma muito geral, ela acaba sendo aquela matéria que está o quê? No início da cadeia produtiva. Então ali você tem que é na indústria e nos serviços que essa matéria-prima, uma vez aí que ela passou por um processo de transformação, que ela atinge um valor agregado um pouco superior. Então, maior parte dessa população africana, ela se enquadra justamente aí nesse quadrinho, né? Uma população ainda tipicamente rural,
vivendo de agricultura, vivendo da pecuária, que muitas vezes essa agricultura e essa pecuária são, muitas vezes não, na maior parte das vezes, a agricultura e a pecuária de subsistência, onde necessariamente a produção ela só tem como função primeira o abastecimento aqui, né? Não que você vai lá e planta só um produto e passa comendo aquilo a vida inteira, né? A grande característica da agricultura de subsistência não é nada mais, nada menos que nós temos assim, não existe um excedente, né? Então, vamos produzir aquilo que nós consumimos, produzimos, vendemos uma parte, trocamos aqui e assim vai. Mas chegou no final de um determinado período, não se produziu um excedente, o lucro. O lucro geralmente ele é uma característica de uma agricultura mais moderna. Aqui não funciona assim. Então são atividades extremamente rudimentares, ainda sendo caracterizada pela presença do quê? Presença justamente aí de uma agricultura itinerante. O que é aquela agricultura itinerante? O cara vai lá, utiliza o solo até exaurir a sua capacidade de produção. Não produz mais aqui, eu vou lá para frente. Repete o processo, ele vai mudando, como se fosse um itinerário que ele está seguindo mesmo. Não tem dinheiro para investir em tecnologia e assim vai. Ainda nas regiões, principalmente mais próximas dos desertos, grandes desertos africanos, como o Saara, o Kalahari, o deserto da Namíbia, ainda muitas vezes nas bordas dele existe uma atividade desse setor primário que é representada principalmente pela pecuária, mas é uma pecuária nômade ainda, onde os grupos de pessoas vão acompanhando os seus rebanhos aí, certo? Então, é isso. A África é um continente que ainda possui uma parcela muito significativa da sua população como sendo uma população rural. Por outro lado, nós acabamos sendo o quê? Vem ocorrendo, como em toda parte do mundo, um processo de urbanização dessa população. Mas não quer dizer necessariamente que o processo de urbanização ele vem levando a um aumento da qualidade de vida. As pessoas estão sendo expulsas, né, do campo, elas estão indo em direção a essas cidades e essas cidades não conseguem absorver essa mão de obra e fornecer uma boa qualidade de vida. Por exemplo, região do Sahel, ao sul do Saara, a desertificação vem aumentando quase que diariamente, então vem expulsando esses agricultores e esses pecuaristas nômades. Eu já não tenho mais como viver aqui, o que eu vou fazer? Eu vou para o Egito, né? Então a cidade do Cairo vem inchando, que é uma coisa de louco. Só que esse inchaço, naturalmente, não consegue dar uma boa qualidade de vida para essas pessoas. Olha lá, ó. E por consequência disso, o que é que nós encontramos? A população africana, ela é uma população que ainda apresenta um grande crescimento populacional. Família aí simpática, né, da imagem. Você percebe que ainda há essas elevadas taxas de natalidade são sempre uma característica muito importante, né? Então essa natalidade elevadíssima, como é que nós trabalhamos isso? É quase que uma consequência da ruralização, onde nós acabamos sendo assim, ó. Essa relação população rural, população urbana, ela é sempre muito interessante a gente perceber, né? Porque às vezes existe na nossa cabeça, eu digo que quase uma imagem assim meio romantizada da realidade do homem no campo. Ó, ele vive no campo, ele tem o ar puro, a água pura, ele planta, a gente esquece, né? E daí vem aquela coisa, mas aquele que vive na cidade é poluição, é não sei o que, é violência. Claro que viver no campo é muito melhor. Talvez seja para uma população mais endinheirada, a população carente na cidade e do campo. Se você for comparar a qualidade de vida dos dois, a cidade apresenta uma melhor qualidade de vida para essa população. Lá você tem um acesso maior à escola, à saúde, à educação e tudo isso. Então, no campo, grandes famílias. Como você tem o período de urbanização, a tendência natural é a diminuição desses números de filhos. Valeu? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço.
Música